Bom, olá, vamos aqui para mais um vídeo aí da série de 5W2H de empreendedorismo. Hoje vamos falar sobre como empreender, né? E o convidado aqui é o Henrique da Mota Silveira. Como já é de praxe, né? Eu não apresento os palestrantes porque eles se conhecem melhor do que eu, né? E aí vou deixar o Henrique se apresentar, mas eu não posso deixar de fazer aqui um preâmbulo, né? Porque eu tenho, né, um carinho todo especial pelo Henrique. O Henrique eu acompanhei desde o primeiro ou segundo ano da faculdade, aí na FT, né? Então, alunada, né? Se tem alguém que vocês podem usar como realmente uma referência para vocês, estão falando aí de um veterano de vocês, saiu aqui da FT há 10 anos, Henrique? Foi em 2018 que eu me formei. Tá 18 fazendo, não, então, né? 8. já 2008, ó. Faz bastante 13 tempo anos. já. Né? Mas saiu daí da FT, foi meu aluno, Deve ter. né? Era um excelente aluno da FT. Né? E aí está empreendendo com sucesso aí hoje, né? Então, uma bela referência para vocês. Tá? O Henrique, eu acompanho a carreira dele, né? Foi meu aluno de iniciação, foi meu primeiro aluno de iniciação, né? Fez um projeto muito bom, conseguiu apresentação até no exterior, né? Depois, né? Criou a empresa, fez mestrado, né? A gente sempre manteve o contato, né? Um cara que está sempre muito antenado, muito trabalhador, né? Muito consciente do que está fazendo, então realmente é uma grande referência aí para todos vocês, tá? Então, Henrique, você se apresenta e a partir de agora a sala é sua. Fica à vontade. Muito obrigado pela participação. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Marcos, aí pelo convite. É sempre um prazer enorme falar para o pessoal da Unicamp. Como você falou, né, professor? Eu estive aí entre os anos de 2005 a 2008. Fiz minha graduação, né, no antigo CESET, ainda era CESET, depois que se transformou na Faculdade de Tecnologia. E veio esse convite para mim, pessoal, para falar um pouquinho sobre como empreender com tech. E até quero deixar aberto aqui, né, que vocês podem comentar, podem fazer dúvidas. Eu estou com 2 telas aqui, então consigo ir olhando o chat. E é um tema que me tocou bastante, porque geralmente quando a gente quer pensar em implementar alguma coisa, a gente já vai direto no como, né? Então, eu me senti desafiado a trazer esse tema aqui, a condensar um pouquinho das ideias e trazer esse material aqui para vocês. E eu espero que possa realmente ajudar alguém, e se ajudar pelo menos uma pessoa aí da turma, eu já vou ficar bem feliz. Então vamos começar, pessoal. Então, eu sou o Henrique, tá, pessoal? Sou um apaixonado por tecnologia desde sempre, desde moleque. Hoje eu sou sócio e CTO da Buildbox IT Solutions. Eu sou docente na Faculdade de Porto das Monções, aqui em Porto Feliz, na cidade que eu resido. Eu sou revisor também de algumas conferências internacionais, como o WorldSys e a CISC, e também organizo o grupo Google Developer Group da cidade de Itu, aqui em São Paulo, próximo aqui a Porto Feliz. Pessoal, eu queria apresentar um pouquinho da minha jornada, né, como que eu vim parar aqui nesse mundo empreendedor. E meu primeiro contato realmente com tecnologia foi lá em 99, quando eu ganhei o meu primeiro computador. Era uma CPUzinha, né, um gabinete com um processador Celeron 333 MHz. E de lá para cá, né, eu sempre gostei muito. Eu ia na casa de parentes, de amigos, dos meus pais. Sempre queria fuçar no computador, instalar joguinho. Sempre fui muito apaixonado por saber como eram feitas as coisas dentro do computador. E isso foi em 99. Em 2002 eu consegui entrar num curso técnico no Instituto Federal de São Paulo. A graduação eu realizei de 2005 a 2008, aí na FT. Em 2007 eu consegui minha primeira oportunidade de estágio, na cidade de Limeira mesmo, né? Onde eu fui trabalhar numa indústria chamada Mastra Escapamentos. Foi legal que foi minha primeira oportunidade, já foi diretamente num chão de fábrica, né? Já entender todos os processos, o negócio, como isso fazia parte da tecnologia, como a tecnologia ajudava o processo, o dia a dia. De 2009 a 2012 eu fiz o meu mestrado. Eu, como o professor falou, eu sempre gostei muito da parte acadêmica. Então, durante a graduação, eu fiz uma iniciação científica, sem bolsa, sem nada, só pelo gostinho, assim, de estar fazendo pesquisa. E isso me ajudou bastante a poder entrar no mestrado.
Cursei meu mestrado não na FT, sim na FEEC, na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Em 2013 eu montei meu primeiro negócio, que foi a Build, que está de pé até hoje. A gente está já indo para o 8º ano de funcionamento. Em 2014 eu comecei essa vertente também mais acadêmica com relação à docência, dando aulas aqui na Faculdade de Porto das Monções, ainda continuo lá. E uma coisa que eu acho que pode ser importante para a gente começar essa palestra aqui, pessoal, talvez vocês se façam aí algumas perguntas, né? Por onde começar, eu acho que deve ser a principal. E eu gosto de pensar o empreendedorismo com tecnologia dentro dessas 3 grandes áreas. Claro que cada uma dessas áreas vai ter sub-áreas, mas eu gosto de pensar isso de uma forma mais macro, que seria, primeiro, você criar um produto, né? Por exemplo, um SaaS, um serviço de assinatura, onde aí se torna um serviço mais escalável. Ou você pode oferecer serviços de tecnologia, que é a grande área que eu me enquadro hoje com a Build. Então, nosso serviço não é muito escalável e sim escalonável, né? A gente pega novos projetos, a gente precisa ter equipe, precisa ter infraestrutura e assim por diante. E é nessa área que eu estou concentrado hoje. Ou também na carreira, né? Você pode... Assim, não tem certo e errado, né, pessoal? Você pode optar por empreender dentro da sua própria carreira, dentro de uma empresa já consolidada, uma grande empresa, tem espaço para isso também. Um pouquinho sobre a Build, pessoal. A gente está completando o nosso 8º ano agora em outubro, então a gente se propõe aqui a acelerar a evolução digital de grandes empresas, fazendo uma atuação muito completa e contínua, né, desde a ideação, prototipagem, desenvolvimento, entregas e até a parte de sustentação, muito voltado para apps, portais, plataformas, sistemas. Somos parceiros da Inova, do Instituto de Computação, de alguns outros órgãos da Unicamp. Então, a gente fala muito, né, que nós somos uma empresa filha da Unicamp. Aqui os meus sócios, o Daniel Brangion, que é sócio fundador, a gente montou a Build lá em 2013, é o nosso CEO, e o Michele, que entrou depois na sociedade, foi uma peça fundamental na empresa, trouxe muito do conhecimento dele relacionado a design, a arte em si, e isso fez com que a gente desse um salto bem grande no sentido de ter sistemas mais utilizáveis, mais bonitos, mais agradáveis. Então, hoje, eles são meus sócios aqui na Build. E como começou, né, toda essa jornada empreendedora que eu tenho aí desde 2013? Começamos basicamente eu e o Daniel num escritório, que era uma casa da avó dele, onde a gente locava uma sala lá no fundo da casa, e era basicamente isso aqui, pessoal, a estrutura, né? Eu trabalhava com o meu note, o Daniel com o note dele, a gente tinha algumas cadeiras e apenas essa mesa aqui, então esse foi o nosso começo. Muito bootstrapping, né? Eu gosto de dizer, a gente estava andando ali com as nossas próprias pernas, a gente conseguiu fazer um planejamento um pouquinho de momento e entender que era a oportunidade que a gente tinha para empreender. Então, foi muito na cara e coragem, a gente acabou não se preparando muito, né? Fazendo cursos ou aprendendo tanto antes de começar, a gente foi muito pro tudo ou nada, né? E a gente tinha uma ideia inicial, que era a gente criar um aplicativo chamado Eatbox, que era um cardápio inteligente para bares e restaurantes. E como vocês podem perceber, né, o nome da empresa não é Eatbox, é Buildbox, tá? Vocês podem perceber, então, que o aplicativo não deu certo. Então, em algum momento, a gente teve que mudar, aprender, pivotar a ideia e fazer o que a gente faz hoje. E de lá para cá, pessoal, muita coisa aconteceu. A gente vai fazer, como eu falei, 8 anos agora em outubro. Foram mais de 60 projetos realizados. A gente tem uma equipe excelente, muito boa, engajada, preocupada com os resultados. A gente conseguiu construir também muita maturidade e cultura ao longo desses anos. Os clientes, que eu gosto de falar que são mais do que clientes, são parceiros da Build, né? Eles apoiam a gente, ajudam a gente também nos nossos desafios internos. Então, uma troca muito saudável que a gente tem com os nossos clientes.
E especialmente ano passado e este ano tem sido um ano de muito crescimento e expansão para a Build. Então, a gente está expandindo para várias áreas, criando negócios novos, aumentando, puxando um pouquinho as metas. Então, tem sido um momento também de desafio da empresa como um todo. Aqui alguns dos nossos clientes, pessoal. XP Investimentos, o Grupo Petrópolis, a CCP Cirela, o Estadão, a rede de atacado Ziga, a Honda Trade, Ambev, vários outros clientes que passaram aqui com a gente. E recentemente a gente parou um momento assim da Build para refletir um pouquinho sobre o nosso real propósito. É sempre importante a gente parar, né, tirar o pé do acelerador e dar uma refatorada um pouco nas ideias. A gente trabalhava muito com aquela ideia de missão, visão e valores, até que a gente entendeu que, na verdade, a gente estava em busca de um propósito, né? E nada mais do que nada melhor do que a gente olhar para trás e entender o que a gente conseguiu fazer ao longo desses tempos. Então a gente entende que o nosso propósito é impactar histórias a atingirem mais. E a gente fala que essas histórias passam muito pelas histórias dos nossos próprios colaboradores, a nossa vida pessoal mesmo, dos sócios, das pessoas em volta da Build, que aí tem muitos casos que surgiram aqui internamente, por exemplo, pessoas muito jovens que entraram sem experiência alguma, saíram daqui para trabalhar em grandes empresas, trabalhar em unicórnios. A gente impacta também muito a história das empresas que a gente atende, gerando muito valor, resultado, também para as pessoas que trabalham nos nossos clientes, então, as pessoas atingirem as metas que eles têm com a sua empresa. Então, a gente entende que o nosso papel, o nosso propósito como um todo é sempre estar impactando essas histórias a irem além. E a gente acredita que para a gente conseguir construir projetos de sucesso, esses projetos que eu falei, né, que alavancam a evolução digital das empresas, muito passa por esses 4 pilares. Primeiro, a tecnologia, que é fundamental, né, não somente a tecnologia por si só, mas o que a gente faz com a tecnologia. O design, como eu falei, o Michele trouxe esse ar muito voltado para o design, o que foi fundamental para a empresa poder crescer bastante. E metodologia, que a gente foi construindo o nosso como através de muito tempo aqui, de bater muita cabeça, de errar muitas vezes e aprender com esses erros. Isso aqui embaixo não pode faltar, pessoal, compromisso com os resultados. Tanto os resultados pessoais e profissionais nossos, do time Build, quanto dos nossos clientes também, que estão pagando, estão querendo sempre chegarem além. Então, esse compromisso, como um todo, é algo muito importante aqui, para a gente sempre estar visando projetos de sucesso. Pessoal, e como que a gente trabalha aqui? Provavelmente vocês já viram essa figurinha em algum lugar, né? É o Double Diamond. A gente pensa muito nesse contexto para poder definir as atuações da Build de forma parcial e fazer entregas parciais para os nossos clientes. Então, a gente entende muito que a gente tem um problema inicial, a gente tem que chegar numa definição e numa solução, tá? Isso é fundamental para a gente conseguir fazer a nossa missão, que é entregar o projeto de sucesso. Então, a gente passa por etapas de descoberta, de definição, por desenvolvimento e entrega, fazendo isso múltiplas vezes, pessoal. A gente vai fazendo esse ciclo diversas vezes, até a gente chegar num nível de maturidade do produto, onde a gente possa ir para a produção, onde a gente possa pensar em desafios maiores para o projeto. Então, é uma metodologia que a gente usa muito na Build, que eu acho que vale a pena vocês terem esse background aqui, eu acho que acrescenta muito. E a gente entende que o nosso negócio ele passa por 3 engrenagens principais, que é o Insight Design, que é a parte que a gente chama de BX Labs, que é a parte de ideação e prototipagem, né, a concepção das ideias, onde a gente acaba com uma priorização, a gente chega num backlog priorizado. Entra aqui essa segunda engrenagem, o BX Tech, onde a gente faz entregas contínuas e desenvolvimentos, até a gente ter versões que possam ser, entre aspas, subíveis em produção, onde o sistema esteja maduro o suficiente
para estar em produção. E a gente tem essa terceira engrenagem aqui, que é o BX Live, onde a gente faz a parte de sustentação, hospedagem, e isso é importante também para a saúde do projeto, para a continuidade do projeto. Pessoal, tudo bem até aqui? Não sei se alguém mandou um chat. Está tranquilo, né? O Matheus perguntou, quais são as dicas importantes para iniciar uma nova empresa? Matheus, eu vou comentar. Tem uma parte específica que eu vou tocar nesse assunto. Se ficar com alguma outra dúvida, você comenta aqui, tá bom? Bom, como estou falando para a faculdade de tecnologia, não poderia deixar de trazer um pouquinho da nossa stack tecnológica aqui. A gente, por ser uma empresa de serviços, então a gente se apropria muito das tecnologias que a gente tem hoje. A Build passou por momentos de evolução tecnológica internamente, tanto no back-end, front-end, mobile, parte de dados, testes, DevOps, infraestrutura, observabilidade e design, pessoal. Aqui toda a stack completa que a gente utiliza no nosso dia a dia, e foram coisas que não nasceram da noite para o dia, foi algo que a gente teve que estudar muito, testar, fazer projeto, ter problemas sérios para sair de uma tecnologia, mudar para outra, sempre pensando numa crescente, numa evolução, tá? Pessoal, eu vi esse tweet alguns dias atrás e falei, nossa, acho que é excelente eu trazer isso para a palestra, talvez possa despertar aí um pouco, provocar vocês no bom sentido, claro. Queria saber se vocês estão dispostos a pagarem o preço para empreender, né? Olha o que essa figurinha traz para a gente. Eu entendo que essa aqui, ó, é a pessoa que está acomodada, que de repente quer ficar para sempre num serviço, num trabalho, e se sente bem ali. Não tem nada de errado com isso, pessoal. Acho que é muito de perfil pessoal, né, de quanto a pessoa encara de desafios, tá? Então, esse aqui seria a vida do cara não empreendedor, digamos assim. E aqui é onde eu me encontro, né? Onde existem muitos altos e baixos, é um equilíbrio instável, pode mudar a qualquer momento, mas eu gosto de desafios, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de aprender na prática, de fazer para aprender. Então, a própria história da Build mostra um pouquinho disso, né? A gente foi com a cara e com a coragem e a gente poderia, óbvio, ter tido resultados maiores, mas a gente ia demorar muito mais tempo aprendendo. Então, a gente resolveu ir para a prática logo e aprender. Então, eu acredito que para você empreender, você precisa estar muito disposto a pagar esse preço, né? Vai exigir muito de você. Muito mais do que bater um cartão, do que entregar suas tasks ali do dia ou da semana. É muito versátil, né? O trabalho de empreendedor, você tem que ser flexível a todo momento, você tem que estar de prontidão a qualquer hora. Então, eu acho que é uma reflexão importante que vocês podem fazer daqui para frente. E antes de eu falar o como empreender, pessoal, né, o que eu tive aí de lição ao longo desses todos os anos, eu queria voltar, dar uns passos para trás e voltar para 2012, que foi exatamente o momento que eu entendi que eu deveria empreender. Então, nesse momento aqui, eu já era formado na FT, né, já tinha 4 anos aí de formado, já estava no mercado, já estava liderando uma equipe de projetos Java na BRQ, lá em São Paulo, atendendo vários clientes grandes, corporativos. Estava recém-mestre em engenharia da computação pela Unicamp, estava pensando em começar a dar as minhas primeiras aulas, estava vendo algumas oportunidades de docência. Estava com meu casamento marcado e, claro, né, pessoal, ali a fase dos 25 anos, acho que até os 30 anos, é um momento que você precisa se afirmar, né, muita coisa você vai construir nesse momento. E o casamento foi uma data importante para mim, meio que foi um checkmate para eu decidir se eu ia empreender ou se eu não ia empreender. E minha esposa foi fundamental nesse processo, me deu muito apoio e falou, não, cara, vai lá e você vai conseguir, eu tô aqui caso você precise. Então, o casamento estava marcado e eu tinha que tomar uma decisão aqui em 2012 se eu ia continuar na minha carreira, né, na empresa que eu trabalhava, ou se eu iria empreender, largar tudo e empreender.
Acreditem ou não, pessoal, eu sofri um acidente no metrô de São Paulo, onde o metrô que eu estava bateu no metrô da frente, e muito daquele dia foi um transtorno, até trouxe a fotinha aqui embaixo com os bombeiros do metrô e tal, foi um negócio, um dia de louco, assim, eu infelizmente me machuquei pouco, mas foi um momento que eu decidi que São Paulo não era mais para mim, que eu não queria mais andar de metrô, andar de ônibus, que eu queria morar no interior, ter uma vida mais tranquila, que quando eu tivesse filho, eu pudesse estar perto deles e vendo eles crescer, estar perto da minha família. E também aprendi muito sobre desenvolvimento pessoal, que para mim foi uma grande virada de chave. Eu não tinha tanta consciência, tanta alta reflexão assim. E para mim esse processo de desenvolvimento pessoal foi importante. Tem gente que fala que é balela, tem gente que fala que é importante. Eu acho que depende muito de cada um, né? De quanto esse conteúdo agrega para cada um. Então eu me encontrava nessa situação, galera, com muitas dúvidas na minha cabeça, um momento mega importante, né? Várias frentes acontecendo ao mesmo tempo. Então vocês podem, né? Quem tem mais empatia aí pode entender um pouquinho como estava a minha cabeça, né? Eu estava num momento de decisão onde eu precisaria escolher: vou continuar aqui na BRQ ou qualquer outra empresa onde eu pudesse desempenhar mais, ou não, o que eu vou fazer da minha vida? Vou começar uma empresa do zero, mas eu não sei empreender, por onde eu começo? Então foi uma dúvida tremenda aqui no ano de 2012, no comecinho de 2013, até que eu estava voltando de um cliente, né? Eu já conhecia o Daniel, meu sócio, inclusive ele está aqui nessa fotinha, estou eu aqui de verde, né? Nessa fotinha com o nosso time, e o Daniel está aqui de azul, aqui, ele trabalhava comigo lá no meu time de Java. E até que a gente estava voltando, pessoal, de um cliente, de um atendimento que a gente fez lá no CT do Itaú, na Moca, e a gente estava voltando lá para o escritório da BRQ, e a gente conversou uns papos assim, meio aleatórios sobre empreendimento, conteúdos que um gostava e indicando para o outro, livros que a gente tinha lido, a gente ia trocando informações, e me deu um grande estalo assim na cabeça, pessoal. Eu pensei comigo, nossa, eu preciso ser sócio do Daniel, eu preciso fazer com que a gente crie alguma coisa juntos. E foi então que me despertou então essa sensação de que era possível, de que eu poderia alcançar. Pouco tempo depois, a gente estreitou o relacionamento no sentido de vamos montar o Eatbox, que era o aplicativo que eu comentei lá atrás, e muita coisa aconteceu de lá para frente. O Daniel é um ótimo parceiro, um amigo, um cara especial que eu admiro e trago para a vida. Assim, foi muito importante a presença desse meu sócio para eu construir também a empresa que a gente tem hoje. E vocês devem estar se perguntando, né? Mas e o como, pessoal? Como que eu monto, então, a minha empresa? O que eu faço aqui para poder dar esse start nessa minha empresa? E ano passado eu trouxe a palestra, né? As Balas de Prata do Empreendedor de Sucesso, onde eu trouxe ali uma série de passos ali para você focar e desenvolver o seu trabalho, o seu empreendimento. Muito nessa linha, pessoal, tentei condensar mais ainda e trazer um pouco uma visão um pouco mais com relação a passos, né, a formas de olhar a empresa que vocês podem ter na hora de montar o seu negócio. Então, eu dividi aqui em 4 grandes etapas, onde eu chamei de kickoff, que é onde você vai realmente começar, né? Você dividir e conquistar, que é onde eu trago uma visão um pouco mais voltada para as áreas da empresa, onde eu entendo que são importantes hoje no nosso negócio, como a gente desenvolve essas áreas. O Keep Growing, para você continuar com a mentalidade de continuar aprendendo, continuar crescendo. E esse item 4, Enjoy Your Trip, para você realmente desfrutar a jornada do seu empreendimento. Eu não gosto de pensar o sucesso como um lugar definitivo, onde a gente chega, onde a gente alcança. Eu acredito muito que o sucesso ele passa pela jornada. Então, depois que eu moldei um pouquinho dessa mentalidade, as coisas começaram a acontecer para mim de uma forma bem fantástica. Pessoal, tudo bem até aqui? Sim, tudo certo, beleza. Então, vamos lá. Então, nessa primeira etapa, pessoal,
E eu vou contar um pouquinho, foi sempre uma experiência muito empírica para mim e para o Daniel, a gente nunca se aprofundou muito nos estudos nessa época que a gente estava começando a empresa, até porque era uma coisa que a gente tinha que fazer acontecer rápido. Então, para mim foi importante esse despertar e propósito, porque muita gente tem essa ansiedade, até a Letícia falou um pouquinho sobre ansiedade aqui no chat, sobre a gente já pensar no como antes de pensar o quê. E por isso que eu falei que o desenvolvimento pessoal para mim foi importante, porque depois que eu tive acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de treinamento, eu aprendi que o que vem antes do como e não o contrário. Então, depois que eu defini o que eu queria fazer, o como ele foi sendo construído a partir de muitos erros e acertos, óbvio, mas o que ele é importantíssimo na hora da gente empreender, né? O que a gente vai criar, qual o valor que a gente quer construir, seja para a gente, seja para as pessoas que serão impactadas pelo nosso negócio. No meu kickoff aqui, pessoal, para eu montar a empresa, foi importante, então, como eu falei, ter esse sócio, ter esse parceiro. O Daniel foi uma pessoa fundamental no início dessa jornada, e até hoje é, assim como o Michele entrou depois, complementando também os nossos skills. Então, eu digo assim, se você quer ir rápido, né, você pode ir sozinho, mas se você quer ir longe, você tem que ir junto, porque uma pessoa só, né, um jogador só de um time não ganha um campeonato, né, pode até ganhar um jogo, mas o campeonato é muito difícil. Feito isso, pessoal, você tem que construir um acordo, um contrato, é aquela história do combinado não sai caro. Então, eu lembro de conversas que a gente tinha nessa época, de ficar construindo muito o roadmap da build, o que a gente ia fazer no primeiro ano, no segundo ano, como é que a gente ia fazer esse aplicativo, que acabou não dando certo, né? Mas foi muito importante a gente ter esse combinado, esse acordo, para que hoje a gente não tivesse nenhum tipo de desalinhamento com relação à participação, a porcentagens. Isso tudo foi bem definido lá no começo da empresa. E tem que traçar um plano, pessoal. Não dá para sair fazendo sem ter um plano, né? Na nossa época, a gente fez o BMC, né? O Business Model Canvas, fizemos vários planos de negócio, roadmap, algumas documentações ali que nos apoiaram a deixar um pouco mais palpável o nosso sonho. E quer dizer que fazendo a documentação você vai acertar? Não, você vai errar menos, porque você vai falhar com certeza, tá? O erro, eu gosto de dizer que é uma das coisas mais certas que a gente tem quando a gente vai empreender. Então é muito importante a gente saber lidar com esse erro, né? Isso que vai fazer você conseguir mais sucesso ou não. Empreender, galera, é muito mais do que ficar só estudando, só pensando, só construindo documentação. É muita prática, concorda? Você tem que ir pro skin in the game, você tem que sair para a rua, vender, você tem que pensar em muitas coisas que acontecem dentro de uma empresa. Quando a gente estava começando essa jornada, a gente não tinha muito conhecimento sobre área financeira, administrativa, comercial, marketing. A gente sabia muito sobre programar, sobre fazer sistemas, mas de fato a gente não tinha conhecimento de um empreendedor, de um empresário que conhece realmente todas as métricas, todas as práticas, as operações do dia a dia. E isso muito veio a partir da nossa prática, de correr atrás, tentar fazer, medir resultado, muda ali, muda aqui, até as coisas começarem a engrenar. Então, eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto muito de aprender na prática, inclusive nas aulas que eu dou aqui na faculdade, eu gosto muito de fazer laboratório, porque eu entendo que é importante a parte da fundamentação, da teoria, mas às vezes o aluno, ele aprende muito mais praticando, errando, então o erro ele é fundamental para que você possa aprender alguma coisa e agir e fazer diferente no futuro. Beleza, pessoal, etapa 1 aqui, o kickoff, acho que foi tranquilo, né? Agora, a parte mais core aqui da apresentação, onde eu vou mostrar para vocês como a gente pensa a empresa em áreas, como isso é importante para o nosso dia a dia, é uma lição que a gente tem já desde muito cedo, isso foi fundamental para que a gente conseguisse ganhar corpo, ganhar estrutura e bagagem
para evoluir mais o desempenho e produtividade aqui da Build, resultados como um todo. Então, eu gosto de dizer que se a gente tem um problemão, né, é muito difícil da gente resolver um problemão. Então, quebra esse problemão em dois problemas, depois você quebra em probleminhas. E se a gente pensar isso em áreas na empresa, né, imagina que a empresa aqui é esse amarelo, e a gente pensa então a empresa em duas frentes, por exemplo, em vendas e operacional, fazer e entregar. Né? E depois você pode subdividir ainda essas áreas em outras áreas, tá? Claro que não são somente essas que eu falei, né? Vendas e operacional, tem muitas outras, mas é um princípio aqui, um fundamento que você pode levar para o resto da vida, assim. Eu entendo que quanto mais o problema mais, de uma forma geral, grande ele mais difícil a resolução é também. Então, se a gente vai subdividindo isso de uma forma que a gente consiga atacar pequenas partes desse problema e no final da semana, no final do mês ou até no final do ano, a gente consiga terminar esses probleminhas, o problema como um todo, o problemão como um todo vai ser resolvido. Então, a primeira grande área que eu gosto de trazer, pessoal, é a parte estratégica. A gente, durante muito tempo, não tinha essa área dentro da Build, até por não ter consciência disso. A gente fazia de uma forma muito básica, muito amadora ainda. E o estratégico ele é fundamental para você saber aonde você quer chegar, né? Quais os passos você pode predizer hoje para conseguir um resultado futuro, um resultado amanhã, ano que vem, daqui 5 anos. Então, a parte estratégica, onde você analisa vários fatores, ela é fundamental. E o que a gente gosta de fazer dentro dessa área, ou em fóruns dessa área? A gente discute muito os objetivos da empresa, o propósito, onde a gente quer chegar, qual a missão, né, que a gente quer causar, qual a transformação que a gente quer trazer para as pessoas que são impactadas pelo nosso serviço no dia a dia. Muito importante também o acompanhamento disso, né, o acompanhamento da evolução como um todo da empresa, é uma coisa que faz muito sentido, né? Não dá para deixar as coisas soltas e você acompanhar daqui um mês, daqui um ano, que aí vai ter dado muito problema. Então, até se fala, né, do tratamento de doenças, por exemplo, é você ter um diagnóstico precoce. Então, a mesma coisa aqui para empreender. Você tem que ir acompanhando dia após dia, semana após semana, os resultados, se a estratégia está funcionando ou não está funcionando. E muito da estratégia, pessoal, ela passa por metas, que é o sonho, tá? Onde você quer chegar. É claro que não dá para pensar em coisas irrealistas, coisas que muito dificilmente serão alcançadas. Mas metas são para isso. Eu gosto de pensar que meta é o mínimo que a gente tem que alcançar. O que a gente conseguir a mais é um resultado realmente diferencial. Então, a gente sempre trouxe muitas metas ousadas, muita meta assim agressiva para o nosso crescimento. Algumas a gente erra mesmo, normal, isso eu acho que faz parte de qualquer empreendimento, mas outras a gente acerta muito. Então, a meta ela é muito importante para a gente saber o nosso alvo, aonde que a gente quer chegar. A parte de indicadores também, galera, é muito importante. Não dá para a gente ficar só no achismo das coisas, né? A gente vai ter que medir qual o custo de captação do cliente, ou quanto de cliente a gente está perdendo por mês, o quanto um projeto está sendo lucrativo a mais que o outro. Então, são muitos indicadores que vão dando um norte verdadeiro para a empresa. E uma área que a gente discute muito aqui dentro desse fórum estratégico, a parte de network. Para a gente funciona muito bem esse tipo de estratégia. A gente conseguiu muitos projetos assim ao longo da história da Build. Lá no comecinho, óbvio, a gente contava com amigos que trabalhavam em algumas empresas, com ex-empresas que nós atuamos, muito das conexões que nós tínhamos, e hoje já passou para um nível de networking onde um cliente indica para um outro colega dele, para uma outra área interna dessa empresa, ou até mesmo para uma outra empresa, e a gente vai expandindo essa conexão. Tem sido algo bem importante, bem relevante aqui para nós. Pessoal, é muito daquela visão de que
você precisa ser visto, né, para ser lembrado. Já viram essa frase? O marketing eu gostei dessa frase aqui, sobre o impacto, quanto o seu produto gera de impacto nas pessoas, e não sobre o seu produto. E é o que a gente foi descobrindo também ao longo desses anos na Build. A gente focava muito no que o software fazia, como ele foi desenvolvido, quais eram as funcionalidades que a gente estava propondo, e a gente esquecia muito, até por não ser de uma área de marketing mesmo, comercial marketing, a gente era muito da área operacional, a gente não tinha a visão que a gente tinha que mirar muito na transformação que o nosso software, que o nosso produto geraria nos nossos clientes. Isso foi perfeito para nós, porque ajudou muito, primeiro, a gente desenvolver melhor as nossas soluções, a dar trazer um ar um pouco mais do cliente, uma percepção mais do cliente para o nosso serviço, e também para também a gente conseguir ter um fit melhor no mercado, saber realmente quem são os nossos clientes. Foi algo que a gente foi aprendendo com essa área aqui, sendo desenvolvida aqui na Build. Muito do marketing, pessoal, passa pelo branding mesmo, você construir a sua marca, construir o seu território, digamos assim, você fortalecer o seu nome. Prospecção é mega importante, não dá para criar uma empresa sem clientes, não para em pé essa empresa, né? Acho que a venda em si, o comercial como um todo, é uma peça fundamental, e o marketing apoia muito a frente comercial, então a prospecção de leads, de contatos, fazer as pessoas conhecerem o nosso serviço é fundamental. Produção de conteúdo também, pessoal, com as redes sociais, com a abrangência que a gente tem tido, né, a penetração, digamos assim, em vários setores do mercado, pessoas que antes você só conseguiria atingir através de televisão e rádio. Hoje em dia, produzindo conteúdo, você consegue alcançar essas pessoas também. Fazer publicidade, ads, é uma coisa que funcionou muito bem para a gente. Então, ao longo desses anos, a gente vem construindo uma base, por exemplo, no Google AdWords, muito forte, que dá bastante resultado para a Build. Participar de eventos, fazer eventos também é muito importante para trazer um pouco do posicionamento da empresa, da sua empresa, que é como ela trabalha, como ela funciona, fazer com que as pessoas conheçam você. E também, claro, a comunicação. Você traduzir um pouquinho da sua cultura, do seu dia a dia, na sua comunicação é muito importante para que você toque realmente as pessoas, para que as pessoas possam te conhecer. Então, a comunicação é uma peça-chave aí no setor de marketing, na área de marketing. E que complementa muito a área comercial, galera, é a área de marketing, pessoal, é a área comercial, onde uma área complementa, né, e anda junto com a outra. Aqui dentro da área comercial, a gente também faz muita prospecção, tá? Prospecção, digamos que aqui no marketing, a gente faz prospecção para as pessoas que não conhecem ainda o nosso trabalho, tá? Pessoas que novas, que têm uma ideia de fazer um aplicativo. Aqui, dentro da área comercial, a gente trata a prospecção de uma forma mais direta. Então, deixa eu, por exemplo, falar com a área X de uma empresa que eu já atendo, que ainda não conhece a Build, ou que já ouviu falar por cima, ou que conhece o projeto que a gente atuou. Então, é uma prospecção muito mais direta que a área comercial faz. A gente faz também muitas etapas, né? A gente foca muito em como avançar a negociação, como conduzir a negociação. É um como aí que a gente vem construindo ao longo do tempo. Não nasceu do dia para a noite, né? A gente teve que perder e ganhar muitos projetos ao longo desses anos para conseguir construir realmente uma negociação eficaz. A gente trabalha muito com a oferta, né? Tenta traduzir um pouquinho do budget do cliente, o quanto que o cliente quer investir realmente nesse projeto, o quanto que a gente entende que é importante, né? A gente traz um pouquinho da nossa visão sobre o quanto que a gente acha importante o cliente também investir para se ter aquela solução.
Propostas são muito importantes, pessoal, né? Você quer criar sua empresa, você tem que ter um modelinho de proposta, algo que traduz, que especifique muito bem, que deixe claro e sem dúvidas como é o trabalho da sua empresa. Então, sem ter essa proposta de trabalho muito bem feita, é muito difícil, né, de você conseguir explicar e o cliente entender tudo só numa apresentação, só numa conversa. Então, a proposta, ela dá base, dá subsídios para que a gente possa fechar e realmente estar alinhado com os nossos clientes. A parte de precificação também é um como que a gente desenvolveu ao longo desses vários anos na Build. Hoje é muito simples para mim, para o Daniel, pegar uma ideia de um projeto, já pensar num orçamento. Às vezes a gente brinca, né? A gente chuta lá, esse projeto aqui são 500 horas ou 1.000 horas, e as coisas ficam até próximas, né? Depois que a gente faz a planilha detalhada. É um como que a gente desenvolveu aqui interno da Build. A gente também tem que se preocupar muito com o retorno sobre o investimento. A gente não quer criar uma empresa que vai dar prejuízo, né? Onde a gente vai faturar ou ter lucro inferior ao que a gente está gastando com equipe, com estrutura. Então, o retorno sobre o investimento é muito importante. E o sucesso do cliente, que realmente é uma parte, assim, é um atendimento que a gente faz aos nossos clientes para fazer realmente acompanhamento do projeto, saber se as coisas estão dando certo, o que poderia ser melhor. Então, é um acompanhamento mais de perto que a gente faz ao longo do projeto e depois do projeto também, para fazer prospecção de novas oportunidades, para saber como a gente pode melhorar também. Então, realmente, essa parte de sucesso do cliente é algo que tem estado em alta aí nos últimos anos, é um como aí que eu recomendo vocês estudarem e praticarem também. Pessoal, não poderia deixar de falar da área de tecnologia, que é onde eu realmente atuo mais forte hoje na Build, acompanho a equipe, os projetos, a operação, o dia a dia, apesar de eu dar muitos pitacos em várias frentes, né, comercial, marketing, estratégico, administrativo, financeiro, hoje eu tenho um papel muito localizado na área de tecnologia. Então, eu estou sempre estudando ferramentas novas, o que a gente pode aprimorar com relação ao nosso stack, coisas que deram certo, coisas que deram errado. E aí eu separei algumas coisinhas que eu acho que podem ser fundamentais para vocês definirem o como de vocês. A gente, ao longo desses anos, definiu muitas vezes isso aqui, a nossa stack de tecnologia, para essas várias áreas, para o front, para o back-end, para os aplicativos, para a nuvem, DevOps, teste e dados. E foi um desafio bem grande, porque muitas vezes, se você não tem muita experiência com tecnologia, é muito difícil você opinar e tirar muitas conclusões sobre a tecnologia que você está usando. Geralmente é a hora que dá problema, a hora que as coisas apertam, que você percebe realmente que você poderia ter escolhido uma solução melhor. Então, isso é um aprendizado que a gente tem trazido aqui, tem construído ao longo desses vários anos, né? A gente vem definido e periodicamente a gente está sempre redefinindo essa stack de tecnologia. Por exemplo, na parte de dados, a gente tem um aplicativo, pessoal, onde ele coleta logs diariamente, são centenas ali de milhares de logs. E por mês ali dá algo de milhões de logs. E a gente estava guardando tudo isso num banco de dados, no MongoDB da vida. E até que as coisas começaram a ficar devagar e lenta, muito lenta, e aí a gente teve que correr atrás de soluções de Big Data para dar conta realmente desse volume de dados. E a gente passou a estudar o Elasticsearch, tem feito alguns estudos, migramos alguma coisa dessa solução lá para o Elasticsearch. Então, é algo que sempre vai estar em tona isso aqui, pessoal. Sempre vocês vão ter que estar aperfeiçoando. É a stack de tecnologia de vocês. Isso, tanto se você quiser ofertar serviço, ofertar tecnologia como serviço, ou se você tiver um produto, né? Sempre você vai estar evoluindo esse produto e muito desse produto passa por essa stack de tecnologia. O foco também nas ferramentas de gestão e operação é algo que complementa muito o nosso trabalho. Então, vai desde do Discord que a gente usa internamente na empresa, do Gira, do Bitbucket, de várias outras ferramentas que a gente usa.
para a gente poder estar muito bem alinhado com o time. Não é fácil de você gerir muitas pessoas dentro de um time, e a cada vez que novas pessoas vão chegando nesse time, ou a gente vai construindo novas células de projetos dentro da Build, o overhead de gestão, né, a quantidade de esforço que você coloca em gestão aumenta muito mais. Então, a escolha dessas ferramentas, ela é muito importante. Esses dias a gente estava fazendo um workshop com um colega nosso, de uma outra empresa que empreende também, e ele trouxe uma solução muito interessante, você usar uma ferramenta que chama Zapier, integrada com várias outras ferramentas para fazer o processos automatizados de administrativo, financeiro, RH. Então, são coisas assim que são fundamentais para a operação no dia a dia. Dá para nascer a empresa com tudo isso aqui construído, pessoal? Acredito que não, porque eu não consegui assim, eu também não conheço outras pessoas que já criaram uma empresa toda robusta, do zero, com processo, com gestão, com ferramentas já adequadas. Então, é algo realmente que você tem que passar por aquela dor do crescimento, é muito importante. A gente também, depois de muito tempo, galera, a gente trabalhando com metodologia cascata, né, projeto escopo fechado, algo que até vem um pouco da minha formação na época, que se discutia muito menos sobre processo ágil, sobre tecnologias ágeis, e a gente começou a empresa com muito um olhar de escopo fechado, quanto custa para fazer esse software parecido com o Uber, por exemplo, e está aqui o preço, está aqui o cronograma. E as coisas, alguns projetos deram certo, outros a gente empatou ali, ficou no 0 a 0, outros a gente teve prejuízo, até que a gente realmente teve que tocar nessa parte aqui, na operação, no sentido de vamos parar de trabalhar com metodologia em cascata e vamos trazer tudo para o ágil. Tanto pelo movimento de mercado que estava acontecendo na época, quanto pelos clientes que a gente estava também conseguindo, que eram clientes que já tinham essa cultura do ágil. E a gente subdivide aqui o ágil nosso da Build nessas 6 etapas, basicamente. A parte de conhecimento, que é o primeiro contato, ou uma possível retomada de projeto, onde a gente faz uma interface muito rápida ali com o pessoal do comercial, entende orçamento, entende expectativas, objetivos do projeto. Depois a gente faz o grooming, que seria um refinamento do backlog. E aí, daí para frente é o Scrum mesmo, né? Planning, daily, né? Você fazer o planejamento e acompanhamento diário das sprints. A gente faz um review muito voltado para o produto, a apresentação do produto, envolvendo o nosso cliente. E depois a gente faz uma retrospectiva com a equipe, no sentido de quais foram os acertos, quais foram os erros e o que a gente pretende melhorar para as próximas sprints. O nosso squad de projeto hoje, galera, muito passa por aqui. A gente ter um profissional, uma pessoa especialista aqui em UI UX. Como eu falei, não adianta a gente fazer um software super funcional, super bem construído, arquitetado, e ele não ser bonito, não ser agradável, ou não fazer sentido para o usuário. Então, esse profissional é mega importante hoje em dia. A parte do desenvolvedor como um todo, né? Tanto o desenvolvedor mobile, back-end, front-end, é uma mudança até que a gente trouxe para a Build. Antigamente a gente trabalhava muito com as tecnologias nativas para aplicativos, então a gente trabalhava com Kotlin, trabalhava com Swift, trabalhava com Java no back-end, trabalhava com outros frameworks para o front-end. Então, assim, era uma bagunça. Tinha dev de, eu só põe a mão aqui, eu só ponho a mão ali, preciso apertar um parafuso aqui no servidor, não consigo. E chegou um momento da empresa que a gente teve que mudar, e isso veio através de um desafio de um cliente nosso hoje, do Grupo Petrópolis. Existia uma oportunidade para se fazer um projeto com React. E a gente topou o desafio, a gente já conhecia um pouquinho de Node, que era dentro da mesma stack, né, de JavaScript. A gente topou o desafio, fizemos o aplicativo React Native, o portal React, o back-end Node, e dessa forma a gente conseguiu unificar todo o time. Então, hoje na Build, todos os desenvolvedores são full stack. Todo mundo consegue colocar a mão em todas as partes da solução. Claro que tem pessoas que se dão melhor com front, é óbvio, mas sempre é um desafio. Na hora da planning, a gente até provoca algumas pessoas de, cara, acho que você deveria mexer mais no back-end, nessa sprint, para você poder estudar, poder se aperfeiçoar.
saber também um pouquinho mais profundamente das regras de negócio, assim como o cara que está mais no back-end, ir para o front para que também ele consiga ali fazer as telas e estudar um pouquinho com relação a design, a como construir a tela com o estilo certo. Então, essa unificação do time de desenvolvimento como um todo foi muito importante aqui para nós. A gente tem a pessoa que trabalha com testes aqui, né, o tester, que faz um teste muito funcional hoje em dia e também automatizado, alguns testes end-to-end, né, que testam toda a jornada, todo o fluxo de navegação da solução. E até voltando ao dev, né, o dev também faz muito teste unitário, muito teste automatizado. Temos o dono do produto, né, o Product Owner, temos o Scrum Master, que são as pessoas ali mais voltadas para a gestão do projeto, da sprint como um todo, e tem a figura do Tech Lead, que é a pessoa que conhece um pouco mais de arquitetura, conhece um pouco mais de cloud, que pode auxiliar alguns processos, algumas automações. Então, basicamente hoje, pessoal, essa é a nossa squad de projetos. Às vezes, a gente precisa mudar isso aqui. Então, a gente, por exemplo, hoje, a gente está trabalhando com um projeto que tem uma pequena parte de inteligência artificial. E a gente trouxe um profissional só para trabalhar nessa frente de IA. Então, foi uma pessoa que foi agregada a essa squad aqui deste projeto em específico. Mas, no geral, este time aqui atende muito bem. Eu acho que vocês podem começar por aqui. E claro, né, é óbvio que é muito fácil falar aqui, depois de vários anos, que a nossa squad é essa, falar, nossa, eu vou ter que contratar pelo menos 6 pessoas aqui. Não, né, eu durante muito tempo, eu fui tech lead, eu fui dev, eu fui tester, eu fui scrum master. Então, assim, são papéis, tá, pessoal? Papéis que uma pessoa pode exercer vários papéis, ou cada uma pessoa vai ter um papel diferente, não importa, tá? Mas são áreas aqui, são frentes de atuação dentro de um projeto que eu entendo que são importantes. E outro ponto importante aqui de tech também, que é importante ressaltar para vocês, é uma engrenagem, né, que a gente trouxe aqui para a Build depois de muito tempo, foi a parte de sustentação, de sustain, onde a gente faz basicamente esses 3 serviços, né? A gente tem o suporte, tem a hospedagem, tem a manutenção. Então, no suporte, a gente está muito ali com relação ao sentido de ter uma aplicação de chamados, onde o cliente pode abrir dúvidas, pode fazer possíveis relatos de ocorrência, a gente está sempre à disposição. Existe um acordo ali para a gente atender essas solicitações de chamados. A parte de hospedagem também foi muito importante. Durante muito tempo, a gente trabalhou de uma forma muito arcaica com o servidor em máquina lá no EC2, na Amazon, por exemplo, né, onde a gente levantava a máquina, tinha todo o esforço de construir rede, instalou o sistema operacional, e hoje a gente está muito mais versátil, trabalhando com container, trabalhando com Kubernetes, de uma forma muito mais orquestrada com esses containers. Então, isso facilita muito a gente explorar mais os serviços de cloud, né, o que eles podem agregar no nosso serviço, e a parte de manutenção também, que são pequenas correções, ajustes pontuais, pequenas melhorias, onde o cliente não precisa realmente abrir uma sprint, não precisa ter aquele todo planejamento a mais para se fazer um pequeno ajuste na sua solução. Aqui algumas tecnologias que vocês podem ficar de olho, galera. São todas tecnologias aí que estão muito em alta, né? Eu acho que não precisa nem comentar muito sobre elas, vocês estudam na faculdade de tecnologia, mas eu gosto de ressaltar bastante, né? Big Data Machine Learning tem estado muito, muito em alta, pessoal. Eu tenho acompanhado em alguns projetos que a gente tem feito o quanto essas duas áreas encaixadas, certinho, produzem resultados diferentes mesmo e muito bons, assim, e criam muito valor para os nossos clientes. A parte de cidades inteligentes também, eu participei de um evento já faz, acho que 1 ano e meio, 2 anos, onde eu pude conhecer lá uma feira lá em Barcelona, uma feira em Barcelona, onde tinha muitas referências do mundo inteiro com relação à cidade inteligente, desde coleta de lixo, iluminação, transporte, parte de sustentabilidade. Muito interessante também essa área. Muito de tecnologias vão
apoiar a área de cidades inteligentes a se desenvolverem mais. Blockchain eu não preciso nem falar, galera, não sei quanto aí vocês acompanham, né? Criptomoedas têm estado muito em alta e muitas delas passam por blockchain. É algo que eu acho que está só no começo, né? A gente vai ver daqui a pouco muita coisa do próprio governo, muita coisa de iniciativa privada passar por blockchain. É algo que vocês têm que manter no radar, né? Eu acredito que no futuro a gente vai usar blockchain, não vai nem saber que usa blockchain. E várias outras tecnologias, né? Carros autônomos, já tem aí, já vi vários vídeos aí de Tesla andando em vários lugares, nuvem, já não é nem mais novidade, né? Você trabalhar em nuvem. Assistentes também, teve uma época que eu estava estudando bastante a questão de como construir assistente, chatbot, assistente de voz, algo muito interessante. Mídias imersivas, você poder trabalhar, trazer o cliente para uma realidade diferente que ele está acostumado, né? Imagina você poder, de uma forma fácil e simples, a gente não tem isso ainda, mas imagina você entrar no e-commerce e conseguir provar o que você está comprando, ouvir na sua casa. Existem soluções nesse sentido já, mas são muito ruins, né? Ainda não pegaram de uma forma muito definitiva. Então são tecnologias que eu acho que você pode ficar de olho, e que você pode explorar também para empreender, pessoal. De repente você quer montar uma empresa que traz soluções diferentes para Big Data e Machine Learning em e-commerce, por exemplo. Isso é possível, tá? Bom, o administrativo, né, a parte, digamos assim, burocrática das empresas, a gente também, a duras penas, aí a gente foi aprendendo que não era bom, não era saudável a gente deixar essa área para trás, que a gente deveria estar sempre de olho e observando de perto a parte de gestão, como as coisas estavam sendo construídas, muito relacionado ao processo do dia a dia, como as coisas elas passavam por parceiros também que a gente precisa ter. Então a parte de gestão e processos é fundamental, né? Você criar realmente um valor intangível para o que a gente está fazendo com relação a serviços, né? Hoje, por exemplo, o capital, o patrimônio da Build está muito relacionado ao como nós fazemos. Porque a pessoa pode entrar, por exemplo, num Fiverr da vida, no Workana, por exemplo, e contratar um freelancer lá para fazer um aplicativo igual do Uber. Pode fazer, tranquilamente. Mas é a mesma qualidade, é o mesmo processo, isso então diferencia muito a gente de qualquer outra empresa do mercado. Então, o que a gente foi construindo, né, esse como da Build com relação à gestão, processos, a parte de facilities também é muito importante. A gente tem um escritório físico localizado em Campinas, apesar de ultimamente a gente não estar utilizando muito, mas são aquelas questões do dia a dia, de, uma lâmpada queimou, ou tem que fazer o jardim da casa, ou precisa, queimou uma fonte, precisa trocar, ou precisa ir no correio, mandar alguma coisa no cartório. A gente hoje tem uma pessoa que ajuda a gente com isso, na questão de facilities, porque até então eram os sócios que iam fazer, né? Precisa ir no cartório. Aí o sócio tinha que parar, por exemplo, a estratégia, né? Algo mais assim, digamos assim, de maior relevância para a empresa, para fazer uma coisa do dia a dia operacional. Então foi algo que a gente desenvolveu, a gente entendeu que era importante. Jurídica e contabilidade, pessoal, são serviços também muito importantes em qualquer empresa. Hoje a gente ainda não tem essa área montada dentro da Build, então a gente contrata fornecedores do jurídico e fornecedores de contabilidade para ajudar a gente principalmente com o contrato, com representação, assessoria. É muito importante a gente ter esse subsídio relacionado a leis. E na questão também de contabilidade, balanços, impostos, declarações, é muito importante porque não é o core da Build. Não adiantaria eu parar, perder uma semana, perder alguns dias fazendo balanço, por exemplo, porque não é o balanço que vai fazer a empresa crescer, né? O balanço, claro, vai ajudar a empresa a manter o ritmo dela e a gente ter o controle. Então a gente entendeu que eram áreas que a gente poderia terceirizar nesse momento e a gente tem ótimos parceiros também que a gente construiu parceria ao longo desses anos. Então são áreas que a gente, por enquanto, né, pode ser que ano que vem, daqui a algum tempo, a gente entenda a necessidade de, olha, vamos construir um setor jurídico, a gente está tendo muito problema relacionado a contratos, por exemplo. Legal, então vamos construir essa área. Por enquanto, não é uma dor muito latente da Build, então a gente prefere terceirizar e contratar esses profissionais.
A parte de pessoas também é mega importante, e até bem pouco atrás ela estava aqui dentro do administrativo, onde a gente também contratava um profissional para ajudar a gente nesse sentido, com relação a pessoas, mas é o que eu falei da relevância, né? Se a gente não tem uma equipe muito bem estruturada, que está pensando no resultado da build como um todo, ou do nosso cliente, a gente não vai avançar, a gente não vai crescer. Então a gente vem fazendo um movimento grande no sentido de construir uma área de pessoas onde a gente possa trazer mais notoriedade, mais o processo de construção de cultura mesmo da build, o jeito build de se fazer as coisas, dar mais atenção também para a nossa equipe interna. Então isso tem sido muito importante para a gente construir cultura, clima organizacional, para fazer atração e retenção de talentos, o que é muito importante. A gente sempre buscou dar muitas oportunidades para pessoas jovens que estavam no começo de carreira, que tinham muita motivação, e reter essas pessoas. Hoje tem profissional com a gente que está já há 4, 5 anos e, assim, não pensa em sair da build, porque se sente bem fazendo o que faz, gosta do dia a dia. Também para trazer certa relevância também no sentido de ter um plano de crescimento. É importante o colaborador saber para onde ele está indo, quais são as oportunidades de crescimento dentro da empresa, ou até você pensar na relação de partnership. Hoje tem estado muito em alta essa ideia de partnership, que é eu compartilhar um pouquinho, uma fração da minha empresa, digamos assim, ações da minha empresa, né? Uma porcentagem com profissionais de alto desempenho, trazer pessoas para o board mesmo da empresa, para que elas sejam sócias e pensem como sócios, além de serem ótimos colaboradores. Isso vai fazer com que a gente cresça mais ainda. É o que a gente está estudando, talvez a gente implemente no futuro. O onboarding também é muito importante, né? Quando a gente contrata uma pessoa, não pode ser algo totalmente desestruturado, bagunçado. A gente tem que ter um ritual. Como a gente apresenta a empresa, quais são os projetos, quem são as pessoas que vão te ajudar, vão ajudar esse novo colaborador a progredir e a pelo menos engrenar, né, no dia a dia da empresa, e claro, o aperfeiçoamento também. Então vocês percebem, pessoal, né, todos esses pontos aqui fizeram com que a gente entendesse a notoriedade que seria a gente criar uma área de pessoas, e é nisso que a gente está trabalhando nesse ano de 2021. A parte financeira também, a área financeira é muito importante, né? Não, empresa nenhuma para de pé se não tiver fluxo de caixa, não tiver uma segurança com relação a patrimônio, com relação a volume de quanto que eu vou receber, já um planejamento certinho, e de quanto que eu vou gastar nos próximos meses, nos próximos períodos. Então a parte financeira também foi algo que aconteceu na Build. Um sócio nosso, um parceiro nosso, trouxe muito dessa visão, né? Ele já trabalha no exterior, na Bosch, já há algum tempo, e trouxe muito dessa visão que ele faz lá fora, para aqui, para a Build, para a nossa realidade, com relação a controle e monitoramento do que a gente está fazendo com relação a dinheiro mesmo. Relatórios, a gente faz relatório mensalmente, faz o fechamento mensal e imprime relatórios relacionados à nossa saúde da empresa. Fazer a gestão do fluxo de caixa. Nesse ponto aqui foi mega importante a gente ter um sistema financeiro onde a gente pudesse ter um controle mais estruturado do que estava acontecendo, que até então, posso falar que até uns 3, 4 anos atrás, a gente usava uma planilha Excel para fazer toda a gestão de projetos que estão entrando, o quanto que a gente está pagando para a equipe, o quanto que a gente está gastando com o escritório, o quanto que a gente está gastando com fornecedores. Era um Excelzão mesmo, pessoal. Isso aí não dava muita visão do que estava acontecendo. E hoje, graças a Deus, a gente também, essa área financeira, consegue até pegar parte do nosso fluxo de caixa e fazer investimentos. Então, este ano foi o primeiro ano aí que a gente conseguiu tirar um pouco do nosso caixa, que estava parado, para poder fazer investimentos, e temos tido aí um certo retorno considerável, né? Bem interessante isso.
E a oitava área, pessoal, que eu trago aqui para vocês é a parte de inovação. Sem inovação, é muito difícil de você criar a empresa que vai quebrar a sua empresa hoje. A gente tem que estar sempre pensando lá para frente, no sentido de vamos criar a nova build, né? Como é a build do futuro? Será que o serviço que a gente presta hoje, no ano que vem, daqui 3 anos, daqui 5 anos, será que ele realmente vai continuar sendo importante? Então a gente gosta muito de pensar em inovação, de alimentar a área estratégica com ideias, com sugestões, com insights, e é o que a gente separa aqui partes, né? A gente faz alguns fóruns ao longo dos meses, ao longo das semanas, para discutir um pouco sobre inovação. A gente tem muito essa mentalidade, o que ajuda bastante a gente no nosso negócio. A gente sempre está pensando em novos negócios e oportunidades. Então, recentemente, a Build entrou de parceiro numa startup de idiomas, por exemplo, é algo novo aqui para nós, né? A gente sempre investiu em vários negócios, em várias startups próprias nossos, mas um amigo nosso trouxe para a gente uma ideia de um projeto que ele já estava desenvolvendo e precisava validar o negócio e desenvolver melhor o negócio. A gente entrou como investidor nessa oportunidade. Então foi algo que veio através dessa área de inovação, a gente pensar em novas fontes de renda, novas oportunidades, e sempre, como eu falei, alimentar a empresa com novas ideias e estratégias. Isso é muito importante, pessoal. Tenha sempre aí a bandeirinha ligada, que nada é para sempre, né? Tudo vai se transformando, tá bom? Vocês podem ver aí, por exemplo, um case, né, que eu me liguei até nisso há pouco tempo. Como que a Disney, né, não quebrou durante essa pandemia? Ficou lá muitos meses fechada e não quebrou, né? Muito da receita dela, da inovação dela, passou através de criar o Disney Plus, né? Então, olha só, eles tinham um parque totalmente caro, com infraestrutura parado, e tiveram ali a capacidade de criar um novo negócio, inovaram e criaram um novo canal, uma nova fonte de renda para a empresa. Então, é justamente isso que a gente tenta fazer também no nosso negócio. Ufa, pessoal, estão aí? Tudo tranquilo por enquanto? Então agora é mais rapidinho, pessoal. Quero falar aqui sobre... Daqui a pouco eu já vou ler as dúvidas, tá, pessoal? Sobre um pouco sobre a mentalidade que vocês devem ter, né, pensando todo esse conteúdo que eu falei aqui para vocês, de pensar a empresa como áreas. Não é fácil ser empreendedor, acho que essa figurinha aqui traduz muito do que é empreender, né? Você tem que estar sempre muito zen, muito tranquilo, que as coisas vão melhorar, que vão dar certo, que existe um propósito maior sobre o que você está fazendo. Eu chamei essa área aqui de Keep Growing, né? Porque eu gosto de pensar muito que a gente está sempre aprendendo, né? Quando a gente acha que a gente aprendeu demais, acho que a gente para um pouco no tempo e as coisas começam a decair. Então, sempre mente aberta para poder aprender coisas novas e continuar crescendo. Então, dentro dessa lição aqui que eu trago para vocês, o que eu faria se eu tivesse começando uma empresa hoje, né? E fosse uma empresa, digamos assim, que fosse competir com a Buildbox. Eu pegaria todas as áreas que eu falei aqui, eu estabeleceria uma rotina dedicada para cada uma dessas áreas. Então, vamos desenvolver o comercial, vamos desenvolver o marketing, a área de pessoas, a área de tecnologia, assim por diante. Como? Criando processos, rituais, para você criar o seu como. É muito difícil aqui eu vir falar para vocês, pessoal, faz, por exemplo, uma abordagem dessa forma no LinkedIn. Né? Vai lá, cria isso, faz aquilo, contrata tal serviço, manda esse tipo de mensagem. Eu posso até falar isso, né? De repente, num conteúdo mais aprofundado, eu posso até dar essas dicas aí do como. Mas você vai precisar criar o seu como. Porque o como de cada empresa muda muito, né? Depende do seu produto ou serviço, depende dos clientes que você atende, depende também da sua equipe, depende dos conhecimentos que você tem. Então, tudo depende, né? Então, como eu acho que você precisa construir, né? E sempre que a gente tem dúvidas de como fazer, buscar conhecimento, tá, pessoal? Estratégias, pessoas que chegaram lá. Eu gosto muito, por exemplo, de ler
biografias, né? Eu acho um tema muito interessante de saber como as pessoas chegaram lá. Trabalhar sempre com o pé no chão e disciplina. Não adianta dar um passo maior do que a perna, que eu acho que isso não é saudável para nenhum tipo de negócio. Então, por exemplo, a gente nunca cresceu muito a Build, por exemplo, por não conseguir, de repente, ter uma estrutura financeira que desse todo esse suporte para a gente. Então, a gente nunca passou de mais de 30 colaboradores. Acho que no pico ali de 2017, 2018, a gente chegou a ter uns 30 colaboradores. E a gente tá ficando meio maluco, as coisas não estavam funcionando, os processos estavam dando errado, os projetos estavam caindo a qualidade, porque a gente tirou um pouquinho do pé do chão. Então a gente revisou isso e a gente percebeu que a equipe estava muito inflada, que não estava no momento de crescer tanto. Então esse pé no chão foi muito importante. A disciplina, eu acho que passa muito pelo o tipo de pessoa que você é. Eu, por exemplo, a minha rotina, pessoal, é totalmente focada para build. Né? Eu dou as minhas aulas, tem ali as minhas partes de trabalhar no mundo acadêmico, mas, por exemplo, eu estava até comentando com o professor esses tempos atrás, eu tive que abandonar o meu doutorado, infelizmente, porque eu tive que voltar a foco total aqui para minha empresa. Então, eu cheguei numa condição que ou eu parava a minha empresa, ou eu saía da minha empresa, né, deixava com os meus sócios, para conseguir terminar o doutorado, ou eu desistia do doutorado por enquanto para focar na minha empresa e fazer ela crescer. E aí, felizmente, eu consegui chegar à conclusão de que não estava no momento de fazer o doutorado, e por isso a Build, claro, né, esforço de todo mundo, não só meu, mas para mim foi algo bem diferencial na minha vida, o momento que eu tive a disciplina de falar, olha, não estou conseguindo fazer as duas coisas, vou empreender só com a Build, que é o que tem funcionado e é o meu propósito maior no momento. E tenha sempre o hábito de reavaliar, pessoal. É muito importante a gente estar fazendo muitas coisas, mas também é mais importante ainda a gente parar e reavaliar. Né? Assim, muito do hábito de reavaliar, ele dá novas conclusões, insights, ajuda você a detectar o que está errado, o que está certo, o que precisa ser mudado. Então, esse hábito é muito importante. Professor, eu não sei se eu estou estourando o tempo, mas me avisa aí qualquer coisa, tá? Fora isso, pessoal, para você continuar o seu crescimento da sua empresa, um como muito importante aqui, né? Se for preciso, mude a rota e não o destino. O destino, para mim, é fazer a Build impactar muito mais pessoas, tanto a equipe interna, quanto clientes, quanto pessoas que conheçam, que usam as nossas tecnologias, as nossas soluções. Então, a rota ela pode ser mudada a qualquer momento, né? Mas o destino ele pode permanecer intacto. Uma coisa também que é fundamental para mim é se manter positivo e acreditar muito no nosso propósito, no que eu estou fazendo. Por mais que a gente tenha dias, né, altos e baixos, tem semana que é boa, semana que é muito apertada, que você trabalha muito. Não importa, eu acho que é mais importante ainda a gente se manter positivo. A gente está sempre apaixonado pelo problema e não pela solução. É o que a gente aprendeu a duras penas ao longo desses 8 anos quase aí, onde, como eu falei, pessoal, a gente criou um aplicativo chamado Itbox lá no começo da empresa, onde a gente ficou de 6 meses a 1 ano desenvolvendo esse aplicativo e a hora que a gente foi vender, adivinha, não deu em nada, ninguém queria usar aquele aplicativo. Então a gente se apaixonou muito pela solução e menos pelo problema. Então isso foi um erro que a gente aprendeu a duras penas aí, que a gente não pode mais cometer. E vou falar para vocês que é algo que a gente tem que estar sempre se policiando para não cair de novo. Você vai falhar muito mais vezes do que acertar, né? Isso eu acho que é muito batido, mas é sempre importante você pensar que falhar é o natural, né? Acertar vai ser algo diferente, mas quando você acerta, você ganha muito mais resultado do que quando você falha, tá? Então, por isso, essa assimetria do empreendedorismo é bem importante. E também algo que é legal que vocês tenham aí no radar é celebrar as vitórias, tá? Durante muito tempo eu fui aquela pessoa que queria crescer muito rápido, que queria ficar rico ali do dia para a noite, e as coisas não são sempre assim, né? Às vezes tem ano que é muito bom, ano que é muito ruim, tem ano que é médio,
Mas e as vitórias, e o dia a dia, o aprendizado que a gente constrói no dia a dia? Então, celebrar esses pequenos momentos de vitória, seja com o time, seja com a sua família, ele é muito importante. É isso que vai te manter vivo aí no jogo, né? Senão você não tem inteligência emocional para, né, caso o jogo vire, você precisa, né, tomar uma decisão, você precisa ser rápido. E celebrando as vitórias, eu acredito que dá um pouco mais de estabilidade para você manter firme aí no seu destino, tá? E o último ponto aqui, galera, é para que vocês desfrutem aí a viagem do empreendedorismo, né? O empreendedorismo não é algo que vai te levar com certeza ao sucesso. Tem muitas empresas que quebram e não conseguem se reerguer, e às vezes as pessoas até ficam chateadas ao ponto de desistirem da sua ideia inicial. Então, algo que eu também aprendi ao longo desses anos é desfrutar esses momentos que eu tenho com a Build, porque é algo que daqui a pouco, né, passa tão rápido o tempo, que daqui a pouco a Build faz 10 anos, faz 15, 20 anos, e eu vou olhar para trás e eu vou pensar, nossa, não passou tão rápido assim porque eu fui aproveitando esses momentos. Então, antes de destaque aqui, eu gosto sempre de falar, né, um evento que eu participei de Cidades Inteligentes, onde eu pude conhecer um espaço da Microsoft incrível lá em Barcelona, um evento que nós patrocinamos do IC, o evento de 50 anos do IC, e com essa parceria que a gente acabou sendo nomeado parceiro de tecnologia do Instituto de Computação. Quando eu conheci, a convite da Google, o escritório deles lá em São Paulo, né, na Faria Lima, foi muito legal também esse dia que eu pude passar lá. Um outro evento que eu participei sobre cidades inteligentes, o kickoff que a gente fez aqui em 2019, que foi bem marcante aqui para a Build, onde a gente foi para um lugar diferente, levou toda a equipe, fez um dia muito agradável, onde a gente conversou muito, trocamos muita ideia, onde o time se aproximou, né? De lá para cá a gente não teve muito mais desse tipo de encontro, né, por causa da pandemia, mas é algo que a gente quer retomar o mais breve possível. Quando a gente recebeu a visita da Shark Tank, aqui da Camila Farani, lá no nosso escritório, pôde dar uma mentoria muito boa lá para nós. Um prêmio que nós ganhamos aqui de parceria com a Unicamp, foi bem legal também. Eu e os meus sócios aqui, o Daniel e o Michele. E, óbvio, não poderia deixar de falar da minha família, né? De como a Unicamp construiu tudo isso. Hoje a Build é uma empresa filha da Unicamp, o Daniel estudou na Unicamp, eu também estudei. A gente ajuda o Instituto de Computação, ajuda vários órgãos da Unicamp, vários negócios foram construídos através da Unicamp. A minha esposa eu conheci lá na gráfica, pessoal, aí da FT, né? Eu era bicho aqui de 2005, ela já estava desde 2004 fazendo civil. A gente se conheceu lá na gráfica, depois disso a gente começou a ficar muito amigo, e hoje, né, depois de vários anos aí, estamos casados e com 2 filhos incríveis. Então, muito dessa jornada que eu fui construindo foi através da Unicamp. Por isso que eu fico muito grato de estar aqui hoje falando para vocês. É um prazer enorme mesmo. Me sinto muito confortável em estar aqui, poder trazer um pouquinho da experiência, um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses quase 8 anos empreendendo com a Build. E como eu falei no início da palestra, eu acredito que se eu ajudar pelo menos uma pessoa aqui a tomar o primeiro passo, a anotar alguma coisa aí e pesquisar depois. Eu acho que palestras assim, eu lembro muitas de palestras que eu assisti, principalmente na FT, né, de pessoas que iam lá e que já estavam formadas e que me inspiraram muito, assim como a figura do professor Marcos Borges, que além de meu professor, como ele falou, foi um grande amigo, um grande parceiro, um cara que sempre me motivou muito a empreender, a ir para a área acadêmica. Então, muito do que eu sou hoje, do Henrique que eu sou hoje, passou pela Unicamp, pessoal. Então, quero agradecer aí vocês pela atenção, ao professor pelo convite. Estão aqui todos os meus acessos aqui relacionados a site, rede social. Busquem aí no LinkedIn, no Instagram, olhem aí o site da Build. Muito obrigado. Quem tiver curiosidade depois de dar uma olhadinha nesse projeto que eu tenho no YouTube, é um canal que eu trago um pouquinho desse tipo de conteúdo aqui relacionado a empreendedorismo, tecnologia, startup. São opiniões aqui que eu trago, não tenho conseguido gravar tanto, né, porque é um processo até que longo, gravar, editar, postar, fazer capa,
mas é algo que eu tenho tido um feedback muito legal, então quem puder me dar essa força lá, entra no YouTube, pesquisa lá e se inscreve para ver os vídeos novos, ou dá uma olhadinha aí no que já tem. E queria deixar também uma porta aberta aí para os alunos da Unicamp. A gente sempre tem oportunidade em aberto, né? Por mais que de repente a gente não tenha nenhum projeto engatilhado naquele momento que a gente receba o currículo, a gente sempre vai analisar esse currículo com muito cuidado para entender se é uma pessoa que dá fit com a nossa cultura, se é uma pessoa que tem vontade, motivação. Como eu falei, a gente busca muito pessoas que queiram aprender e estão no início de carreira, então a gente sempre tem oportunidade para desenvolvedores, para tester, para pessoas que queiram trabalhar com design, UI, UX, para PO. É só mandar o currículo aqui no carreiras@buildbox.com.br. Vou botar aqui no meu contato, professor. Acho que fica aberto aí agora a dúvidas, a considerações, estou à disposição. Bom, Henrique, como sempre, muito obrigado, excelente participação. Eu vou olhar as perguntas aqui para você responder, para ficar um pouco mais dinâmico. Eu vou lendo aqui e você vai respondendo, tá? Primeiro, o Matheus falou, quais dicas são importantes para iniciar uma nova empresa? Você já falou um pouco, mas você quer complementar alguma coisa? Bom, Matheus, eu acho que o conteúdo por si só já falou, né, bastante sobre esse tema. Se você pegar lá, faz o kickoff, como eu falei, de uma forma muito rápida, não precisa ser nada perfeito, não busque muita perfeição, e sim a prática. Eu acho que isso vai ajudar no desenvolvimento do seu negócio e no seu conhecimento também como empreendedor. E eu acredito que se eu pudesse dar uma dica para o Henrique lá de 8 anos atrás, eu falaria para ele, né, todas essas áreas aqui, a importância de cada uma delas, como desenvolver cada uma dessas áreas. Eu acho que é uma dica legal aí que ele pode pegar. Ok, a Letícia fez uma pergunta, desculpa aqui a folga, mas eu vou responder essa daqui. Tranquilo. Não é uma pergunta, é um comentário. Letícia, eu sempre falo que a gente, quando vai escolher uma empresa, é que nem escolher um namorado, né? Você tem que escolher aquela pessoa que tem um perfil parecido com o teu. Você não consegue se relacionar com alguém que é totalmente diferente dos teus sonhos, dos teus planos, das suas expectativas, né? Dos seus valores, principalmente. Né? Eu acho que a principal coisa é valores. Né? O que é certo, o que é errado para você, o que é bom, o que é ruim para você. Você não vai conseguir se relacionar com alguém que faz algo que você fala, não dá, isso aqui eu acho muito errado. Mesma coisa com empresa. Você tem que achar aquela empresa, né? Às vezes as pessoas, eu nas entrevistas, eu sempre falava isso, olha, não adianta você tentar me enganar, porque se você me enganar, tá? Quem está se enganando é você. Você vai entrar na empresa e você não vai gostar, porque ela não tem a ver com você. Né? Então, eu lembro quando eu fui na primeira entrevista, minha irmã é psicóloga, eu falei para ela, Renata, o que eu faço? Ela falou, olha, fala a verdade. Né? E foi a melhor dica que ela podia me dar, né? Porque é justamente isso. Se você mente, o cara do lado de lá vai saber, né? E se você mente e o cara não perceber, né? Você vai acabar entrando num lugar que não deve. Então, Letícia, você tem que achar realmente um lugar que dê fit, que tenha a ver com as suas características, com o que você sonha, né? E com o que você acha importante. Com certeza, né? Para alguém que é muito ansioso, tal, eu acho que empreender talvez não seja realmente a melhor coisa, pelo menos por enquanto. Quando você chega na minha idade, empreender já é a coisa menos arriscada, porque ficar numa empresa com 50 anos o que eu estou vendo é só amigo sendo demitido e de repente ficar com nada na mão. Né? Mas na sua idade, né, tem outras opções aí um pouco mais estáveis, ainda mais num mercado extremamente quente como está hoje. Tá, mas vamos lá. Agora, desculpa aí, Henrique, mas é que não era exatamente a sua resposta. Não, perfeito. Eu posso até complementar, dizer que realmente é perfil, né? Eu acho que não tem certo e errado, como eu falei. Depende muito da pessoa. Por incrível que pareça, professor, eu também sou uma pessoa ansiosa. Eu quero construir rápido, eu quero chegar lá. Isso, para mim, hoje eu entendo como combustível para poder fazer mais, para poder trabalhar mais, para poder pensar diferente, estar aberto a ouvir também outras pessoas que pensam diferente. E não tem nada de errado trabalhar em empresa. Eu, durante muito tempo, eu trabalhei em empresa e aprendi como fazer software. Em empresa, eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi na faculdade, foi só um overview das tecnologias, como funcionava, um pouquinho da teoria. Tinha um laboratório? Tinha, mas era de lista de exercício. A gente nunca fazia um projetão completão, né, de cabo a rabo. Não tinha aula de como lidar com clientes. Então, assim, muito do que eu aprendi e faço hoje na Build foi através de experiências profissionais que eu tive no mercado, que eu aprendi e até repensei como eu poderia fazer melhor.
Então, eu acredito que é muito do perfil da pessoa, do momento de vida, como você falou, professor, e acho que tem que estar aberto, né? Assim, pode não ser hoje, Letícia, mas realmente, quem sabe para a Letícia de daqui 5 anos, de daqui 10 anos, isso seja uma oportunidade. Sim. Aliás, só uma questão. Eu, né, você falou aí de você também. Eu, por 2 vezes, saí de empresas que eu estava bem porque eu queria crescer e eu não via oportunidade de crescimento ali. Né? Exatamente. Né? Então, você vai falar, né, eu quero alguma coisa que me dá estabilidade. Eu entrei como concursado, né, numa estatal para desenvolvimento. Não aguentei um ano. Um ano eu pedi demissão. Falei, pelo amor de Deus, eu quero ir embora daqui. Né? Justamente essa agonia, nada funciona, nada anda, eu quero ver alguma coisa acontecer. Exatamente. Né? Vamos lá, não vou roubar mais a sua palestra, não. O Felipe perguntou o que você considera crucial para começar uma empresa. Acho que primeiro o propósito, né, Felipe? É você saber de que forma você quer impactar a sua vida ou a vida das pessoas. É algo latente em você empreender, né? Eu acho que começa por aí, muito por aí, de você ter esse propósito e entender como desenvolver esse propósito. É óbvio que você não vai ter todas as respostas no começo, então você vai ter que arriscar, cara. Assim, não tem como empreender ficando só no computador fazendo planejamento. Eu fiz uma transição, né, para eu criar a build de fato, eu fiz uma transição junto com o Daniel, mais ou menos de uns 6 meses. A gente chegava do trabalho todo dia à noite, se encontrava e ficava trabalhando até meia-noite. Então a gente chegava às 7 horas e ficava até a meia-noite trabalhando no planejamento, tipo, de como que a gente ia crescer e criar a build. Então, assim, foi algo que a gente foi desenvolvendo, mas, assim, muita coisa foi construída durante o percurso, tá? Então, primeiro passo, realmente, é você saber de que forma você quer construir esse negócio, para que você quer empreender. Eu acho que é mais importante do que o como nesse primeiro momento. Legal. O Victor perguntou, gostei muito da pergunta do Victor, viu, Victor? Parabéns pela pergunta. Como foi o processo de migração? Você tinha lá o cardápio inteligente para que a Mil Build Box fez hoje. Teve complicação? Como você falou, acho que algumas pessoas desistem depois de uma ideia não funcionar, né? Então, comente aí. Bom, Vinícius, Victor. desculpa, Victor. O Victor, foi uma mudança assim que a gente teve que fazer por questão financeira mesmo, sabe? Aquela história de a água tá batendo e você precisa pagar suas contas e o dinheiro tá acabando. E agora, o que a gente vai fazer? E a gente encarou muito isso como um aprendizado muito grande nesse momento, porque tinha várias vidas em jogo. Tinha a minha, do Daniel, da nossa família, tinha várias coisas ali que a gente queria fazer, mas não estava acontecendo por causa de que esse aplicativo a gente não teve ali experiência e o insight de validar isso com as pessoas, com o cliente antes de fazer. A gente já foi fazendo, acreditando que a solução era muito boa. A gente teve que mudar isso, simplesmente por necessidade. Então, foi um momento que a gente, putz, e agora não está vendendo? É o que a gente sabe fazer, que pode dar certo e pode dar um dinheirinho aí para a gente pagar as contas. E aí começou essa parte de realmente entregar serviços de software. Então, eu fui falar com antigos chefes, o Daniel foi falar também com outros amigos e parceiros e antigos chefes dele, e aí pequenas demandas foram aparecendo, a gente foi entregando, as coisas foram acontecendo, a gente conseguiu criar, a gente foi para aquela salinha lá em Campinas, no bosque, para poder ficar focado e conseguir, né, pegar mais clientes, e começar pequeno mesmo, pessoal, mas pensando grande. E foi aí que a Build saiu desse momento de criar um produto para trabalhar com serviço. E à medida que as coisas engrenaram, a gente entendeu que era isso que a gente sabia fazer e que a gente queria fazer. Né? Hoje, a gente também tenta fazer muitos produtos. A gente já desenvolveu mais de 10 soluções. Né? A gente está sempre nessa busca de tentar fazer aplicativo, a gente também investe em startups que têm ali seus produtos, porque a gente entende que é algo rentável, que vai ajudar a gente no nosso crescimento. Mas essa frente de serviços foi o que realmente consolidou a Build como ela é hoje. Legal. Henrique, obrigado aí pela resposta. É só um comentário aqui, gente. Olha,
Na disciplina, por ser um trabalho rápido e para experimentar um pouco dessa ideia de startup, né, escalável, tal, a gente está trabalhando mais de produto, tá? Mas se você olhar de um modo geral, as filhas da Unicamp, né, as que fizeram mais sucesso, a grande maioria das que fizeram sucesso é de serviço e não de produto. Né? Aliás, a maioria que vai falar com vocês aqui são de serviço, né? E o CIT, se você pegar, a Dextra, né, todas essas grandes aí, né, a Matera, né, são grandes empresas de serviço. Né? Então, apesar daqui na disciplina, até porque para bolar uma empresa de serviço fica muito etéreo, né, Henrique? Numa disciplina, né? Não tem muito, né? Tem que fazer mais, né? Exatamente. Algo muito da prática, sim, mas eu acho que é se encontrar, professor. Eu acho que não tem certo e errado, entendeu? Se você tem uma ideia, acredita que aquilo pode realmente revolucionar e é escalável, vai em frente, entendeu? Pesquise, faça, valide, busque ajuda, né? Fala com pessoas que chegaram lá, pessoas que possam te ajudar. Eu acredito muito, assim, nessa história de que você é muito reflexo dos seus melhores amigos, das pessoas mais próximas. E depois que eu mudei isso na minha cabeça e fui para esse lado mais do empreendedorismo, muitas coisas passaram a acontecer, assim. Então, eu acho que é muito da prática, do seu dia a dia, de como você respeita a sua mentalidade, de como você aprende. Então, realmente, eu acho que você pode fazer 10 matérias e não conseguir empreender com nada, né, se você não for para campo. Legal. Matheus perguntou, você recomenda aprender marketing ou chamar pessoas da área para a sua empresa no início para divulgar bastante produto da sua empresa? Matheus, no começo a gente foi fazendo muito, no empirismo mesmo, vamos tentar, a gente não está conseguindo cliente. Então, por exemplo, beleza, tem o Google AdWords, vamos abrir aqui, vamos fuçar, vamos tentar fazer, depois de uma semana, vamos medir o resultado? Então foi dessa forma que a gente começou. Só que à medida que a gente foi ganhando corpo, ganhando projeto, ganhando equipe e fazer com que a nossa mensagem chegasse a pessoas que ainda não conheciam a gente precisou de ajuda. Não era mais sustentável a gente só fazer um AdWords pequeno. Então a gente trouxe uma pessoa específica para trabalhar dentro da Build fazendo marketing. A gente entendeu que a gente poderia realmente contratar uma agência e fazer. A gente até teve algumas experiências assim que não foram tão boas, porque o dia a dia de uma agência é cuidar de você e de mais 15 clientes, 20 clientes. Então a gente queria desenvolver essa área dentro da Build porque a gente entendia que ela seria muito importante para o futuro. Então, desde cedo, né, depois que a gente fez esse marketing um pouco mais amador aí no começo, mas desde cedo a gente sempre pensou em crescer e aprender e construir isso dentro da Build. Foi um grande diferencial para nós. Ok, desculpa me intrometer de novo, mas só assim, gente, para quem for ser incubado, acelerado, né, normalmente as aceleradoras, as incubadoras já dão alguma base nisso, tá? Então, eu fiz aceleração, por exemplo, do Sebrae, ele dá algumas lições, algumas informações, tá? Então, isso daí não é totalmente... Você vai acabar tendo contato com isso de algum jeito, né? E para a pessoa da empresa, né? Sempre tem alguém que vai mais para o técnico, eu entendo que acho que o Henrique é isso na empresa dele, e alguém vai mais para o gestor. Essa pessoa que vai ficar mais na gestão administrativa e tal, talvez um MBA aí faça sentido, né? Eu não recomendaria fazer um curso de marketing, mas um MBA você vai ver um pouquinho de finança, um pouquinho de marketing, pode ajudar, tá? O Ariel fez uma pergunta que acho que não sei se dá para responder aqui. Como podemos realizar a precificação do produto ou solução? Acho que isso é uma outra palestra, né? Acho que eles já querem ajuda para o projeto final aí, né, professor? Ariel, né? Ariel, cara, assim, varia muito, tá? Eu já trabalhei muito com estimativa mesmo, através de áreas mesmo, do projeto como um todo, fazendo racional, trabalhando em planilhas de clientes mesmo para a gente chegar nesse custo. Já trabalhei com ponto de função, com story points, e hoje a gente tem uma metodologia própria da Build de fazer isso, que eu e o Daniel desenvolvemos. Então, para nós é muito tranquilo de escutar uma ideia, a gente já sabe exatamente o que a gente precisa, como a gente precisa desenvolver essa ideia numa planilha. A gente ainda não tem um sistema para fazer isso, mas é bem tranquilo, até sustentável do tamanho que a gente está hoje, né? Quem sabe no futuro a gente possa aprimorar essa parte. Mas é uma metodologia própria que nós criamos, que passa muito por áreas de atendimento, né? O que aquele projeto
aquele serviço em específico vai envolver. Como eu falei, tem projeto que tem IA, por exemplo, inteligência artificial. Tem projeto que não tem. Então, você vai lá e coloca essa coluna, digamos assim, e a funcionalidade, né, faz um plano cartesiano aí. E aí você pode ir orçando. Aí você vai trabalhar com margens, você vai trabalhar com um pouco também da sua experiência, da sua visão relacionada ao que já deu certo e o que já deu problema no passado. Então, a gente conseguiu construir essa metodologia, tá? Legal. Vinícius perguntou o seguinte aqui, Henrique. Você acha que a linguagem usada na programação e as plataformas às quais são disponibilizados o produto influenciam muito no seu sucesso, ou se a ideia principal do produto realmente foi interessante e necessária, é o que realmente vale? Achei interessante a pergunta. É legal a pergunta. Eu acredito que é um pouco dos dois, né? Porque a tecnologia por si só, ela, né, assim, é igual um remédio, né? Assim, se você tomar muito, você morre. Se você tomar um pouquinho só para sarar ali, tudo bem, você sobrevive. A tecnologia por si só, ela não ajuda muito o cliente, né? O que a gente faz com a tecnologia que ajuda o cliente. Mas óbvio que a tecnologia tem que ser boa, tem que ser confiável, tem que ter documentação, a gente tem que ter possíveis workarounds que a gente pode fazer se a gente tiver algum problema. Então, eu acho que é um pouco dos dois, né? E muito da experiência que a Build tem hoje foi através de realmente tentar fazer projeto, muda aqui, muda ali, isso mantém, tá? Então, foi algo que a gente construiu. Eu recomendo hoje, né? Hoje é 28 de setembro de 2021, que vocês usem tecnologias full stack. Por exemplo, JavaScript, está muito em alta. Você consegue mexer com a mesma linguagem em várias plataformas e, assim, o conhecimento fica difundido na equipe. Não é aquela história de, não, essa não é minha área, ou ali não consigo mexer. Todo mundo tem que ter a capacidade de mexer no projeto como um todo. Então, se fosse dar uma dica, eu daria essa dica aí de tecnologia para a gente, foi bem importante. Depois que a gente saiu um pouco do nativo e foi para o JavaScript, deu bastante resultado, tanto na relação de entrega para o cliente, de valor percebido, de custo ser diminuído para o cliente, até de problemas que a gente tinha, caiu bastante. Então, assim, só agregou para a gente essa mudança. A Auriane primeiro perguntou o que você fez, Henrique. FT. Na minha época, o curso, sobre o curso, né, chamava Tecnologia em Informática. Eu acho que esse curso está extinto hoje, né? Não existe mais. Hoje é Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E aí ela perguntou em seguida como lidar com medo da iniciativa de empreender. Sobre o medo de empreender... pessoal, eu acho que assim, é muito do que você tem a perder, né? Assim, avalia um pouco, então, se o medo é algo que latente é para você, avalia o que você pode perder. Na minha época lá, eu poderia sair do meu emprego, eu era líder de uma equipe Java lá em São Paulo, na BRQ. O máximo que poderia dar errado é eu voltar para o lugar que eu estava, ou para uma outra empresa, mas enfim, numa mesma posição, num mesmo cargo, porque eu tinha capacidade para estar exercendo aquilo. Então, assim, se o pior cenário era voltar para o lugar onde eu estava, então eu não, assim, eu fui sem medo, porque se desse errado, tudo bem, assim, eu ainda não tinha filho, eu tinha uma reserva financeira que me pagaria ali pelos 6 meses, de 6 meses a um ano, de eu ficar sem receber nada. Então, para mim, assim, essa questão do medo foi bem tranquila nessa etapa. Claro que a gente vai desenvolvendo também outros medos, né? À medida que a gente está empreendendo e as coisas de repente não dão errado, dão certo, dão errado, você vai ficar com medo, né? Óbvio. Você tem, por exemplo, você tem que pagar a equipe, você tem que fechar novos projetos, você tem que ser responsável com as entregas que você se comprometeu com o cliente. Então é você lidar realmente com todas essas coisas. Tem uma pessoa que falou sobre estabilidade, né? Assim, eu penso que estabilidade não existe em lugar nenhum, né? Pode ser uma falsa estabilidade, você achar que aqui eu vou ser concursado e o jogo vai ficar assim para sempre. Muito pelo contrário, se o governo resolver mudar aquilo, por alguma lei, sei lá, por algum motivo, você perde tudo, né? Você muda toda essa condição do dia para a noite. Então, empreender para mim é liberdade, porque
Não é algo que eu estou limitado. O meu crescimento é ilimitado. Porque quando eu estava aí nas cadeiras lá do CESET, da FT, né, acho que era nas PAs, no auditório lá, vendo palestra, cara, eu vi o pessoal da CIT, do CPQD, da Dextra, eu ficava sonhando com aquilo. Eu falava, nossa, eu quero também ter a minha empresa, eu vou chegar lá. E a gente está nesse caminho, felizmente, graças a Deus, aí estamos caminhando nessa direção. Legal, legal. O Vitor perguntou qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram durante os anos da Buildbox. A maior... bom, a gente passou alguns períodos, assim, de estabilidade com a equipe, né? Quando a gente é uma empresa pequena e a gente tem poucos funcionários, ou o conhecimento fica muito concentrado em funcionários muito chave, quando você perde essas pessoas e você não está preparado para perder essas pessoas, é uma dor bem grande, porque você reavalia tudo. Você reavalia, olha, como é que eu vou fazer? Meu negócio vai parar de pé agora que eu não tenho essa pessoa. E isso, a gente viveu alguns períodos, assim, alguns momentos, onde tinha dois colaboradores muito importantes para nós que saíram quase que na mesma semana, um depois do outro, né? Mas assim, a gente soube lidar, a gente foi maduro o suficiente para entender o que a gente tinha que fazer naquele momento, que era dar um passo para trás, reorganizar, contratar novas pessoas, dar uma freada com relação a novos projetos e tentar estruturar os projetos que a gente já tinha. Então, assim, e são várias dificuldades, né? Foi o Vitor, né? Ou Vinícius? Vitor. Vitor, são várias dificuldades, assim, não dá para falar uma, entendeu? Assim, são muitas. Por exemplo, até problema financeiro a gente já teve, né? De, pô, esse mês a gente ficou negativo, e dos sócios ter que colocar uma quantia considerável no caixa da empresa para a empresa conseguir pagar a folha de funcionários. A gente trabalhava um mês, né? Assim, para fechar o próximo mês, tinha que fechar esse mês atual com o projeto, porque senão não pagava a folha do mês que vem. Então, assim, foram situações que foram acontecendo, e claro que são ruins, são dificuldades, mas se você não consegue tirar uma lição daquilo e lidar de uma forma positiva com aquilo, aí sim a dificuldade está escrita, né? Ela vai ser determinante. Agora, se você tira uma lição, tenta mudar e consegue mudar, aí realmente você está na direção de crescer. Muito bom. Olha, última pergunta aqui, João Vitor. A pandemia impactou de alguma forma a captação de projetos? Pelo contrário, João, a gente fez um plano de contenção, né, lá no comecinho de 2020, onde houve ali aquelas conversas de vão fechar tudo e agora os clientes estão paralisando tudo. A gente, por exemplo, tem clientes que são indústrias, né? E houve para essas indústrias realmente uma queda grande aí no consumo, na produção, em insumos aí que faltaram para produzir os seus produtos. E a gente fez um plano de contenção. O que a gente vai fazer com a equipe, quanto tempo a gente consegue se manter de pé, o que a gente precisa fazer no nosso modelo de negócios para conseguir sobreviver esse período. Mas a gente, felizmente, nunca precisou executar esse plano. Muita coisa relacionada à transformação digital, à evolução dos produtos, dos sistemas, das soluções, surgiram por conta da pandemia. Então, por exemplo, a gente fez muito sistema novo voltado para clientes, por exemplo. A gente trabalha com o Grupo Petrópolis, que tem ali a sua rotina de vendedores, mas os vendedores não estavam indo mais a campo. Então, o que o Grupo Petrópolis entendeu e trouxe essa oportunidade para nós? Vamos desenvolver, então, um e-commerce B2B, onde os nossos clientes, né, os bares, restaurantes e supermercados, enfim, possam comprar sem a presença do vendedor em loco, lá na loja. Então, assim, os nossos clientes mesmo foram encontrando soluções, a gente foi ajudando e tateando isso. Então, no final aí da história, né, no final do ano passado, deste ano, está sendo pelo menos até agora, a gente tem tido muitos resultados positivos, mais do que a gente já havia previsto no nosso plano estratégico, por exemplo. Então, assim, para nós foi uma surpresa, muito positiva, por sinal, e a gente, assim, realmente
entendeu que era uma catástrofe, que poderia acabar vários negócios, mas acho que para a área de tecnologia como um todo, foi assim, um desenvolvimento muito grande. A pandemia acelerou a revolução digital, né? Acelerou Muito, a transformação muito. digital. Henrique, muito obrigado mesmo pela palestra, foi excelente. Tá? Vou abrir aí para você fazer o seu encerramento. E só antes aqui convidar o pessoal, tá? Eu vou botar depois ali no Classroom. Tá? Amanhã à noite temos uma palestra com o Michel Kuzny sobre que empreender, né? Que é uma palestra que vocês não vão ter no diurno. Então, quem quiser assistir, fica à vontade. Porque já foi até um tema discutido aqui, né? Quem tem perfil, quem não tem. Então, se quem quiser, fique à vontade, tá? Henrique, novamente, muito obrigado. Fica à vontade para encerrar. Bom, pessoal, como eu falei, foi um grande prazer aí falar para vocês. Professor, obrigado aí novamente pelo convite. Fico muito feliz aqui de poder trazer um pouquinho da minha experiência, a experiência da Build, apresentar a Build também para vocês. Lembrando que a gente tem né, os canais aqui para poder receber currículo de quem queira ingressar na área. A gente tem trabalhado muito no modelo home office por enquanto, tem funcionado legal, o time tem gostado, a gente conseguiu até expandir para que pessoas de outras cidades, de outros estados pudessem trabalhar e apoiar a Build. Então, mandem aí, entre em contato com a Build. Claro, aqui estão meus contatos, né? O site da Build, o Instagram, o Facebook, YouTube, LinkedIn. Entre em conexão aí, vamos trocando ideia. Fico à disposição aí para poder ajudá-los, caso tenha ficado alguma dúvida ou algo que eu esqueci de falar aqui e não falei. Fico à disposição, tá bom, pessoal? Grande abraço aí, obrigado a todos. Obrigado, Henrique. Encerrando a gravação aqui, gente.